Boa tarde a todos, a todas, sejam todos muito bem-vindos. Vejam que hoje nosso coloquialista é da casa, certo? E eu vou fazer aqui a apresentação, o Sr. Albert. Albert Estevam Reina Ocas possui graduação em Física, certo? Pela Universidade Nacional do Calão, em Lima, Peru. Ele fez mestrado e graduação em Física, certo? Mestrado e doutorado em Física na Universidade Federal de Pernambuco, aqui do Brasil, e fez pós-doutorado também aqui do Brasil, na Universidade Federal de Pernambuco. Albert é bolsista, certo, de produtividade do CNPq, e vem atuando aqui na universidade como professor, pesquisador na Universidade Federal Rural de Pernambuco, certo? No nosso programa de pós-graduação. Ele vem trabalhando em temas de fronteira, certo? Em ciência e tecnologia, em particular em espectroscopia não linear, fotônica, lasers aleatórios, processos não lineares de altas ordens e sólidos ópticos. Hoje nos dá a satisfação de ouvi-lo falar sobre luz desordenada. Luz desordenada, né? Uma pergunta. Suas vantagens e aplicações em óptica não linear e fotônica. Então, Albert, sinta-se à vontade, a palavra é toda sua. Obrigado, Holanda. Bom, pessoal, boa tarde aí para todos. Obrigado, Holanda, pela apresentação aí. Obrigado pelo convite também para apresentar os trabalhos que eu venho desenvolvendo aqui com o meu grupo de pesquisa no programa. Já há um tempinho que eu não fazia alguma apresentação no colóquio mesmo do nosso programa, então eu puxei algumas coisas interessantes do que a gente vem fazendo nos últimos anos, pessoal, e que eu acho que vai servir como uma visão geral para todos os discentes, pesquisadores, outros professores e colaboradores sobre o que a gente vem fazendo em pesquisa aqui recentemente no grupo que eu estou liderando. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Vocês me avisam se vocês conseguem enxergar tudo direitinho. Ok. Só vocês estão conseguindo enxergar minha tela, não é isso? Sim. Sim. Ok, Rolando, obrigado. Bom, então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, deixa eu só tirar isso aqui. Ok. Pronto. Como a Holanda falou, o tópico que eu pretendo discutir agora, pessoal, eu intitulei colocando como uma pergunta logo no início, né? Luz desordenada, porque geralmente não é um termo que a gente vem ouvindo falar muito bem. Às vezes vocês já conhecem sobre o processo que eu vou falar aqui, sobre os efeitos ópticos que eu vou discutir aqui, mas a gente etiquetou esse nome aí de luz desordenada porque é o desordem exatamente nas diferentes propriedades da luz que a gente vai explorar aqui para algumas aplicações, tanto em óptica não linear como em fotônica, certo? Vocês vão poder observar que algumas coisas já têm sido discutidas em algumas outras apresentações, né, seja por professores aqui da casa ou por professores de fora, então a gente está só puxando essas informações aí, e a gente chamou de luz desordenada exatamente por isso, porque a gente vai explorar a desordem da luz para algumas propriedades, para algumas aplicações específicas. Como eu falei para vocês, pessoal, eu já há um tempinho que eu não apresento no colóquio do programa, então é por isso que eu tomei a liberdade aqui de colocar algumas coisas para apresentar o grupo de pesquisa que eu estou liderando aqui, certo? Nesse programa é por graduação em Engenharia Física, então eu não preciso falar muito sobre isso, vocês conhecem muito bem o programa, né? A gente trabalha aqui com duas grandes áreas, que são a parte de materiais e de optoeletrônica, certo? Aí dentro de materiais, a gente tem várias linhas de pesquisa, né, como materiais nanoestruturados, para aplicações ambientais, energéticas e industriais, e na parte de optoeletrônica, como metrologia, ótica, instrumentação óptica, espectroscopia óptica não linear e coerente e controle dinâmica não linear.
O meu grupo de pesquisa, pessoal, que chama-se o Grupo de Fotônica, Óptica e Plasmônica, esse grupo de pesquisa, ele trabalha na fronteira dentro das duas áreas que aborda o nosso programa de pós-graduação em Engenharia Física, que é a parte de materiais nanoestruturados, desde a projeção, síntese e caracterização desses materiais, e as aplicações na parte de optoeletrônica em instrumentação óptica e espectroscopia óptica não linear e coerente. Então, a gente trabalha, né, nas duas áreas, né, pegando algumas aplicações de cada uma delas, certo? Eu coloquei também algumas coisas das pessoas que fazem parte desse grupo e que esses trabalhos que resultaram, que eu vou mostrar e discutir agora para vocês, basicamente se deve à importância dessas pessoas que vêm trabalhando aí, né? Então, o grupo, ele compreende estudantes tanto da parte de iniciação científica, mestrado e doutorado. Em iniciação científica, tem pessoal da parte de engenharia trabalhando em elipsometria linear e não linear, né? Alguns já finalizaram os seus trabalhos, eu só coloquei aqui para vocês saberem o que o grupo vem trabalhando, né? A parte de nanomateriais plasmônicos para energias renováveis, certo? Do desenvolvimento de dispositivos autônomos para a fabricação de nanopartículas, né? E na parte da nossa pós-graduação em si, pessoal, tem estudantes aqui que já foram formados, né? Por exemplo, a Aline e Mariana, certo? Que a Aline vinha trabalhando na parte de nanomateriais plasmônicos para armazenamento e aproveitamento de energia solar, então ela já é uma mestra aí do nosso programa, né? Trabalhou junto com Natália, né? Que é do programa de doutorado, que já também finalizou do programa de doutorado em Ciência e Materiais da UFPE, que também foi minha co-orientanda. Na parte da espectroscopia não linear, ou seja, aplicando essa desordem na luz em espectroscopia não linear, teve a Mariana, que foi um trabalho em colaboração com a professora Martini, aqui, que foi a orientanda de Mariana, eu fui o orientador. Cícera, Gleison, Larissa e Flávia, eles são estudantes atuais do nosso programa, né, que vem trabalhando nesses tópicos de luz desordenada com espectroscopia não linear, né, e laser aleatórios e também vapores atômicos. Então, vou mostrar um pouco, pessoal, o trabalho que foi desenvolvido ao longo desses anos, né, na verdade, poucos anos que nosso programa é recente, e dos trabalhos que envolveram a Aline e a Mariana, certo? Esses dois trabalhos, eles têm linhas de ligação com os trabalhos de Cícera e Larissa, certo? Só que eu não vou falar sobre os resultados de Cícera e Larissa, porque eu não vou diminuir o impacto que elas vão ter aqui nas defesas de dissertação, que deve ser nos próximos meses. Então, eu só vou dar aí umas dicas de o que está sendo trabalhado por elas. Então, eu decidi dividir a minha apresentação, pessoal, basicamente na aplicação de duas áreas na parte de luz desordenada, certo? A parte de fotônica, que compreende os trabalhos em laser aleatório, vou dizer o porquê que a gente está chamando de luz desordenada e como é que a gente utiliza ela para otimizar esses laser aleatórios, e em óptica não linear, né? Vou dar uma breve introdução, bem breve, à parte de óptica não linear, por que é importante trabalhar com essa não linearidade em meios espalhadores, e, finalmente, eu vou explicar o porquê, né, o desenvolvimento que a gente fez sobre a nova técnica que é chamada de ICSK. Certo, pessoal? Então, sinta-se à vontade, pessoal, se vocês querem me perguntar alguma coisa, se vocês querem fazer. Eu estou com duas telas aqui no computador, então consigo também visualizar algumas coisas que vocês possam escrever, alguma pergunta aqui no chat, certo? Então, se vocês têm alguma dúvida, vocês podem colocar aí também. Ou abrir o áudio, claro, né? Então, pessoal, vou começar com o tópico de laser aleatórios, né, que é a parte da aplicação em fotônica, certo? E para fazer isso, então, eu rapidamente vou fazer uma comparação entre o que a gente conhece como laser convencionais, né, e o que são esses laser aleatórios, certo? Então, para o caso de laser convencionais, pessoal, né, eu preciso de três ferramentas básicas para poder construir um laser convencional, certo? Primeiro é uma fonte de energia externa, né, que pode ser uma fonte, ou que pode ser outro laser, pode ser lâmpadas, pode ser uma descarga elétrica, né? Eu preciso de um meio de ganho, que é aquele que vai explorar os efeitos de absorção, né, absorção da energia dessa fonte externa, para depois ter dois processos de emissão, que são os processos de emissão espontânea e emissão estimulada.
E para fazer a amplificação desse processo de emissão estimulada, eu vou colocar aqui, né, esse meio de ganho dentro de uma cavidade óptica, que é basicamente dois espelhos, né, um na frente do outro, que eles conseguem que os fótons vão e voltem e assim passem várias vezes dentro desse meio de ganho para poder amplificar esse processo de emissão estimulada, certo? O que eu tenho, então, de comparação entre laser convencionais e laser aleatórios, certo? Em laser aleatórios, pessoal, eu também preciso de uma fonte de energia externa. Geralmente, o que a gente utiliza são outros lasers, né, para bombear um laser aleatório, porém, já existem outros trabalhos com diferentes tipos de fontes de excitação, como descargas elétricas, por exemplo. A mais utilizada é um outro laser, certo? Eu também utilizo um meio de ganho dentro desse sistema random laser, certo? Que pode ser algum corante, por exemplo, como os que eu vou mostrar aqui. A diferença é que no laser aleatório, eu não utilizo um ressonador óptico. Eu não utilizo uma cavidade óptica para poder amplificar esse processo de emissão estimulada, certo? Mas como a amplificação de emissão estimulada vem das múltiplas idas e vindas dos fótons, né, pelo meio de ganho, eu vou fazer a analogia, então, de um ressonador óptico com partículas espalhadoras, essas em vermelhinho que vocês podem observar aqui. Então, dessa forma, eu tenho o primeiro processo de emissão espontânea, certo? Esse fóton que foi emitido espontaneamente, ele vai viajar aí pelo meio de ganho até colidir com outra partícula, certo? Colidir aqui entre aspas, para gerar o fenômeno de espalhamento. E assim, então, nos múltiplos espalhamentos que ele tenha nessas partículas, esse fóton que começará a estimular a emissão de outros fótons, ele será amplificado, porque em cada colisão que ele fizer, ele passa novamente por uma distância onde eu tenho um meio de ganho. Então, eu consigo ir amplificando cada vez mais essa emissão estimulada, certo? Então, aqui é as partículas espalhadoras que fazem o papel, né, do ressonador óptico, da cavidade óptica para amplificação. E isso é uma fotografia real, pessoal, do trabalho que foi publicado no ano 1994, né, na Nature, onde ele mostra aqui, então, um sistema feito por partículas de TO2, que são partículas espalhadoras, e o meio de ganho é um corante, como a rodamina. E vocês podem observar, então, aqui, quando ele é excitado por uma fonte de luz externa, né, vocês conseguem amplificar muito essa emissão estimulada, gerando um laser, certo? E como é que eu consigo caracterizar, então, esses lasers, pessoal, esses lasers aleatórios, né? O sistema, ele é bastante simples, né? Na verdade, vocês têm aqui uma fonte externa, que é um laser, neste caso é neodímio-Yagi, certo? Que ele, o segundo harmônico emite em 532 nanômetros, ele é um laser pulsado, então tem uma energia por pulso bastante alta, o tempo de duração dos pulsos geralmente de nanosegundos, embora possa ser feito em outros regimes de excitação pulsada também, certo? A amostra está aqui, então, uma cubeta que ele contém as partículas, neste caso, de sílica, certo? Em rodamina, certo? E a emissão, então, que ele, dessa amostra, ao ser excitado por esse laser, ele, obviamente, emite em todas as direções, apenas uma parte é coletada neste sistema óptico, formado por duas lentes e levado para um espectrômetro, certo? Então, basicamente, eu estou coletando, se eu estivesse trabalhando com uma fonte de baixa energia, eu estaria coletando a luminescência desse material. E é o que a gente observa, certo? Essa rodamina, então, é um material luminescente, que quando você tem uma baixa intensidade desse laser de excitação, você observa esse espectro aqui em vermelho, pessoal, certo? Vocês veem que ele é uma curva larga, né? Mas à medida que eu vou aumentando a intensidade desse laser de excitação aqui, né? Então, vamos supor, eu tenho uma chave aí, eu vou aumentando a potência desse meu laser, aumento a intensidade aqui na minha amostra, e o que eu observo é que à medida que eu vou aumentando a intensidade, existe um limiar, existe um valor de intensidade, aonde o meu espectro, ele se estreita. E eu chego a esse espectro que tenho aqui em preto, que ele está bem estreito, a comparação da banda larga em vermelho, né? Então, para caracterizar isso, pessoal, eu faço duas figuras de intensidade emitida por essa amostra aqui, em função da fluência, que é basicamente a energia por unidade de área, né, do laser de excitação, ou eu faço uma figura aqui da largura de banda desta curva de emissão aqui, em função também da fluência, certo? E o que eu observo?
que quando eu tenho baixa energia, baixa fluência aqui desse laser, né? Essa minha curva tem uma inclinação muito pequena aqui, certo? Mas existe um valor limiar em que, a partir desse valor, se eu aumento mais a energia desse meu laser, então eu começo a observar um aumento exponencial, né, ou um aumento muito grande, um aumento abrupto aqui da intensidade, né, para esses valores acima da intensidade limiar, certo? E se eu analiso a largura de banda, eu observo que para baixas energias, se eu tenho uma banda larga, como essa curva em vermelha, quando eu vou aumentando a energia, então eu tenho o estreitamento dessa banda, certo? Então, essas duas figuras, eu posso fazer elas em simultâneo, vou monitorando a intensidade com a largura de banda. Quando acontece esse aumento de intensidade, que é referente à amplificação da emissão estimulada, então eu tenho um estreitamento dessa curva. E isso deve-se, pessoal, à competição entre os modos que existem dentro desse sistema de laser aleatório, certo? Então, essas são as formas que a gente caracteriza o nosso sistema de random laser. Por que elas são fundamentais? Por que eu preciso, na verdade, um random laser? Por que o laser convencional não é suficiente? Certo, pessoal? Então, veja, se vocês trabalham com um laser convencional, pessoal, até, né, como aqueles que vocês veem no laboratório, até o ponteiro laser que muitos de vocês devem ter, certo? Então, ele emite fótons coerentes, certo? Em um determinado comprimento de onda, mas quando ele interage com uma superfície rugosa, pessoal, devido a esses diferentes pontos de rugosidade dessa superfície, os fótons que são refletidos, então, por essa superfície, eles sofrem interferências, que podem ser desde interferências construtivas até destrutivas, certo? E quando eu coleto, então, esse padrão que ele é gerado ao interagir os fótons aqui coerentes com essa superfície rugosa, eu observo algo que a gente chama de padrões de espécula, certo? Então, vocês podem ver isso rapidamente nas suas casas, pessoal. Se vocês têm um ponteiro laser, basta, né, iluminar a parede, uma das paredes da sua casa, que você vai conseguir observar um padrão tipo essa imagem aqui, que é um padrão granulado de intensidade, né? Vocês têm máximos e mínimos de intensidade dentro dele, certo? Pessoal, esse padrão, ele pode ser interpretado como ruído quando você está fazendo sistemas de imagens, né? Então, aqui foi feito, né, uma imagem, né, de sistema, vocês estão vendo barras aqui, que é feito de um determinado material, de diferentes tamanhos aqui, cada um dos tamanhos está identificando a forma de resolução, né, desse tipo, que se a imagem é nítida, então, ele demonstra ser uma fonte ideal para poder, então, fazer imagens desse tamanho de sistemas, certo? Então, essa imagem, ele mostra como é feita a imagem de um objeto, que ele foi escrito desta forma aqui, com dois tipos de laser convencionais, aqueles que têm cavidade óptica, um de banda larga e um de banda estreita. Ó. E vocês veem a nitidez, então, de cada uma dessas imagens, certo? Agora, se vocês, pessoal, trabalham com um LED, né, em que esse LED é uma fonte de luz incoerente, já não são fótons coerentes como esse laser convencional, vocês veem que a resolução desse mesmo padrão, só que é feito através desse LED, ele tem essa imagem aqui, então ele tem uma alta resolução. Ok, então, eu posso ter uma baixa resolução quando eu trabalho com lasers convencionais ou uma alta resolução quando eu trabalho com lasers, com LEDs, certo? Então, por que eu preciso do laser aleatório, pessoal? Esta daqui é a imagem gerada por um laser aleatório. Vocês veem que a nitidez é muito boa também nessa imagem, certo? Acontece, pessoal, que o random laser é um laser que está na região intermediária entre esses sistemas aqui. A coerência desse laser aleatório, como ele é gerado dos múltiplos espalhamentos, né? Ele é um laser que é basicamente incoerente, ou a coerência dele é extremamente baixa, certo? Porque cada processo de espalhamento, né, de um fóton, né, espalhando por um determinado caminho, não tem nada a ver com outro fóton que percorre outro caminho. Então, é um sistema totalmente desconexo, ele é incoerente, certo? Mas, além disso, ele tem uma intensidade maior que aquela intensidade que a gente tem nos LEDs, mesmo nos LEDs de alta potência, certo? Então, ele explora a incoerência dos LEDs, mas aí ele também tem características de alta potência, né? Como o caso dos lasers,
os lasers convencionais. Na verdade, é uma densidade, né? Uma densidade de fótons em um determinado comprimento de onda que ele é alto, certo? Então, para isso que a gente utiliza laser aleatório. É uma das principais propostas, né? Existem outras também, mas a principal é para trabalhar como fontes de energia de excitação para sistemas de imagens modernos, certo? O que a gente fez, então, dentro dessa proposta de laser aleatórios, pessoal? Geralmente, um laser aleatório, então, até o nosso artigo, né? Até o nosso trabalho, o laser aleatório, ele é excitado por uma fonte de energia externa que, geralmente, é um laser convencional, certo? Um laser que emite fótons de luz coerente, certo? Eita, fótons de luz, ficou ruim. Fótons coerentes, certo, pessoal? Neste caso, né? Aqui, então, eu estou representando um feixe, por exemplo, um feixe gaussiano, certo? Que é emitido por um laser convencional, excitando, então, aqui um meio, né? Que está formado por partículas espalhadoras e um meio de Gaia, certo? O que a gente propõe, pessoal, é, antes da gente excitar essa amostra, né? De random laser, a gente coloca aqui um difusor de forma a produzir um padrão de speckle, e esse padrão de speckle que vai excitar o meu sistema random laser, certo? Então, além de explorar a desordem dessas partículas que tem dentro do meio coloidal, eu vou explorar as características de desordem que tem dentro desse padrão de speckle, certo? Então, isso foi um dos trabalhos que a Aline, né, que foi mestre do nosso programa, ela realizou, foi publicado aqui na Physics Review Applied, né? E o trabalho, pessoal, ele consiste da seguinte forma, eu vou tentar ser o mais claro possível nessa explicação, certo? Quando você trabalha com a excitação de uma fonte de luz coerente, mesmo um feixe que sai diretamente de um laser convencional, geralmente o padrão que sai desses lasers é um feixe gaussiano, ele não tem um difusor, certo? A imagem desse feixe gaussiano, obviamente aqui eu diminui muito a intensidade, certo? Mas ele é basicamente desta forma aqui. É um padrão suave, certo? Mas quando a gente coloca os difusores aí no meio para poder gerar os padrões de speckle, a gente trabalha com diferentes difusores de diferentes ângulos de difusão, certo? E o que a gente obtém é este tipo de padrões que vocês podem observar na parte de baixo. Para um grau de difusão de 0,5, né, eu observo estes fragmentos brilhantes aqui, né, que é onde se concentrou a intensidade. Aqui é para um difusor de grau de difusão de 1, aqui de 5 e de 10, certo? Aí eu posso caracterizar, pessoal, esses padrões de speckle por um parâmetro que é chamado de contraste, certo? Contraste de speckle, contraste de intensidade, né? Que ele é caracterizado pelo desvio padrão dividido pelo valor médio da intensidade dentro desse padrão. Então, o que vocês observam? Que quando eu tenho um feixe sem difusor, o contraste ele é baixo, certo? E isso que eu estou falando de contraste, pessoal, ele pode ser associado ao contraste, a ideia de contraste que vocês têm na cabeça, né? Quando existe uma diferença muito grande em uma parte intensa e uma parte menos intensa, ou seja, uma parte brilhante e uma região escura, o contraste é alto, certo? Se a diferença é muito pouca, então o contraste é baixo, certo? Isso é um conceito de contraste que a gente tem para qualquer imagem, fotografias, por exemplo, certo? Então, sem difusor, esse contraste é pequeno. Quando eu vou colocando os diferentes graus de difusão aqui, o de 0,5 ele apresenta um maior contraste, certo? E aí, então, a gente colocou isso em um sistema, em um setup experimental, então está aqui no laser, vou rapidamente um sistema de controle de intensidade, um filtro espacial para deixar o feixe o mais gaussiano possível, que é a condição que todo mundo utiliza, certo? Um difusor para gerar nossos padrões de speckle, e eu tenho um sistema de colimação e focalização sobre a minha amostra aqui. Tenho dois sistemas de detecção. Um convencional, que vai direto para um espectrômetro, ele me mostra, né, como é que para baixas potências eu tenho minha curva, que é uma banda larga, certo? Mas para altas potências eu tenho um espectro estreito, que é aquilo que a gente já tinha discutido anteriormente, certo? E eu tenho outro sistema de detecção, que é uma câmera aqui, que ele está me mostrando se a luz que sai desta amostra, né, a luz emitida já na condição de random laser,
ele apresenta ou não esses padrões de especulo, né? Porque se ele apresenta, então ele é ruim para aplicações em sistema de imagens. Mas se ele é livre de especulo, então ele é boa também para o sistema de imagem. Como a gente está bombeando, antes o convencional é bombear com um feixe que não apresenta um padrão de especulo. E quando ele sai, a imagem não gera padrão de especulo. Agora a gente está adicionando um elemento que ele gera um padrão de especulo na entrada. Mas quando a gente analisa a imagem na saída, na emissão, a gente vê que a luz, que a imagem que ele produz após ser emitida por essa amostra, ele também é uma imagem que não apresenta um padrão de especulo. Então, eu mantenho minha característica de que esse random laser pode ser aplicado para sistemas de imagem, certo? Bom, aí então, né, nós colocamos umas amostras convencionais, né, que são nanopartículas de sílica, que eles estão suspensos em um corante como a rodamina, certo? Nestas concentrações. E o que a gente observa, pessoal? Quando a gente vai mudando o contraste desse padrão de especulo, aqui o contraste menor é aquele do feixe gaussiano, é esse daqui, quando ele é bombeado por um feixe convencional, da forma que todo mundo faz. Mas quando a gente vai bombeando com os diferentes difusores, a gente observa que a intensidade que ele é emitida por esse laser aleatório, ele é muito maior se você, ao invés de bombear com um laser convencional, você coloca um difusor e bombeia com um padrão de especulo, certo? Então, vejam, aqui essa imagem resume isso. Ó. O feixe convencional é essa preta aqui. Ó. Se eu bombeio com esse padrão de especulo, eu vou voltar aqui. Ó. Se eu bombeio com este padrão de especulo aqui, o meu sistema, o resultado me dá esta curva azul aqui. Ó. A intensidade é muito maior que essa intensidade que é feita apenas com laser convencional, certo? Então, isso é uma vantagem já de utilizar esse tipo de padrão de espectro. Se eu analiso a largura do meu espectro também, porque eu sei que ele vai estreitando, eu observo algo, né, também curioso. Veja, a curva preta é aquela que é bombeada convencionalmente pelo feixe gaussiano, certo? Então, eu tenho que, até esta energia, essa fluência aqui, a minha curva fica larga. Daqui para aqui, a partir desta fluência para frente, é que a curva começa a estreitar. Mas quando eu trabalho com o difusor, o de 0,5 também, eu observo que esse estreitamento da minha largura, ela acontece para energias de excitação bem menores. E isso é o que a gente chama de ganho, pessoal. Certo? Você tem um sistema mais eficiente, porque você está gastando menos energia para produzir o fenômeno de laser aleatório. E você está gastando menos energia para produzir uma energia de emissão muito maior que quando você trabalha com um sistema convencional. Então, veja, eu consigo diminuir aqui aumentar a intensidade emitida em 3,4 vezes se eu trabalho simplesmente com um difusor em comparação com aquilo que todo mundo faz, convencional. E eu consigo diminuir a energia gasta para poder estreitar minha curva em aproximadamente 23 vezes, ou o ganho que eu estou fazendo para esse meu sistema. Certo? Ah, mas a intensidade ainda não aumentou muito. Aí, como a Aline era uma estudante que também trabalhava com a preparação de partículas, ela, além de sintetizar essas partículas de sílica, ela recobriu com uma casca aqui feita de nanopartículas de ouro. Quando ela fez isso, a intensidade que ela conseguiu aumentar foi de até próximo de 16 vezes. Ou seja, um ganho muito grande, uma ordem de grandeza que você tem um sistema muito mais eficiente para o caso dessas partículas aqui. O threshold só foi de 6 vezes aqui porque a gente trabalhou em uma condição de concentração menor. Mas a gente, aumentando a concentração, a gente consegue chegar a ter thresholds similares a isso que a gente obteve aqui. Certo, pessoal? Então, ela também fez isso em outro tipo de sistemas, né? É outro artigo que a gente publicou também com ela, em colaboração, né, com vários professores aqui do programa. Você vê o professor Wellington, o professor Rafael, que também estiveram na primeira publicação, né? Que desta vez, pessoal, foi utilizado, né, um sistema feito por nanofios de prata.
Quando foi sintetizados esses nanofios de prata, aqui eles têm, obviamente, um comprimento em torno de micrômetros, porém a espessura desse fio, o diâmetro, é nanométrico, certo? Quando a gente excita com eles, e também em rodamina, só que a gente satura muito a rodamina, que é o meio de ganho, é o corante, né? A gente consegue ver, né, diferentes fases desse sistema de random laser. Para baixas energias, a gente vê uma luminescência, ó, essa banda larga aqui, luminescência. Aumenta a energia de excitação. Você passa para um sistema que está aqui, ó, aumentou a energia para um sistema que a gente conhece muito bem, similar ao anterior, é o random laser, certo? Então, você já começa a observar nesta região aqui um estreitamento da curva, certo? Se você aumenta ainda mais a sua energia de excitação, pessoal, você começa a observar picos muito estreitos dentro desse sistema, veja, menor que 1 nanômetro, certo? E esse sistema é o que a gente conhece como um sistema de acoplamento entre random laser e espalhamento Raman estimulado, certo? Por que a gente sabe que é um espalhamento Raman estimulado? Porque a gente mediu o espectro Raman da rodamina aqui, certo? E as curvas de emissão, elas batem, né? Desculpe, o espectro Raman está aqui, certo? E as curvas de emissão, eles batem com os modos Raman que a gente citou. Então, essa é a curva de emissão do random laser. Batem nas mesmas posições com o espectro Raman do corante que a gente está citando como meio de ganho. Então, a gente está amplificando esse sistema de emissão estimulada Raman, certo? Espalhamento Raman estimulado, né? E aqui a gente tem características similares. Quando a gente vai para os diferentes difusores com que a gente trabalha, a gente também consegue otimizar muito, né? Aqui o nosso sistema, quando a gente trabalha, vejam, com um difusor de baixo grau de difusão, essa é a intensidade que a gente obtém aqui, ó. Está na mesma escala essas figuras, certo? E quando a gente vai para aquele difusor com que a gente sabe trabalhar, né? Aquele de 0,5, então, a gente observa aqui que a intensidade aumenta bem muito aqui para esse nosso sistema. Então, tendo novamente uma melhora no sistema, tanto puro de random laser, como um sistema acoplado entre random laser e espalhamento Raman estimulado. Certo? Algo interessante que a gente viu nessa experiência, pessoal, foi que quando a gente excitava, né, similar ao que a gente faz aqui com o nosso difusor, nosso sistema óptico de focalização, e aqui a gente fez um sistema que é chamado de iluminação Cooler, que é basicamente um sistema de detecção que se utiliza em microscópios convencionais, microscópios ópticos convencionais, pessoal, que é para ter maior nitidez nas figuras, maior resolução, certo? A gente observa que esta forma de iluminação Cooler, ela também pode ser utilizada, eu não vou entrar em detalhes aqui, em fazer uma analogia entre o padrão de speckle que você obtém coletado nesta câmara aqui, certo? Com uma função que a gente chama de função de correlação de segunda ordem, certo? E quando a gente desenha essa função de correlação de segunda ordem, já teve apresentações anteriores aqui de outros palestrantes sobre o cálculo dessa função de correlação, certo, pessoal? Quando a gente faz isso, então, né, essas curvas estão relacionadas ao grau de coerência, né, da fonte de luz que está sendo aqui excitada, que neste caso é a fonte de luz random laser, que pode ser na condição de random laser puro ou na condição de acoplamento entre random laser e espalhamento Raman estimulado. O que a gente observa, pessoal, é que quando a gente trabalha com diferentes graus de difusão desses difusores, a gente observa diferentes padrões de espeto na saída aqui, que são característicos de diferentes graus de coerência. Isso significa que, além da gente conseguir otimizar a resposta desses lasers aleatórios, a gente consegue fazer uma fonte em que a gente consegue, através da forma de excitação, consegue manipular o grau de coerência dessa fonte. A gente pode fazer ela menos coerente ou uma fonte um pouco mais coerente. Ele não chega a ter a coerência de um laser convencional, mas você consegue aumentar a sua coerência e assim explorar diferentes propriedades para diferentes aplicações, obviamente. Certo? Então,
Bom, isso é outra imagem aqui que ele mostra qual é a eficiência para esse tipo de laser. A gente pode citar diferentes modos desse Raman, né? Aqui, desse Raman estimulado, certo? Mas, ao final, né? A gente utiliza difusores, mas beleza, a gente colocou aí um difusor na frente só porque a gente achou bonitinho um padrão de espectro para excitar, ou tem um porquê de a gente utiliza, então, esses difusores para aumentar a eficiência desses lasers aleatórios. A resposta, em palavras simples, pessoal, eu coloquei nesse slide aqui, ó, certo? Eu coloquei 3 exemplos aqui dos padrões que a gente cita. O primeiro é o feixe gaussiano, certo? Aquele que não tem difusor. Aqui um difusor com alto grau de difusão e aqui um difusor com baixo grau de difusão, que é o de 0,5, que é aquele que a gente obteve os melhores resultados para ele, certo? O primeiro porquê, e aí vem um nome que a gente utiliza de luz desordenada, é porque a gente explora 2 tipos de desordem, certo? Dentro desses padrões de excitação, pessoal. O primeiro é a forma em como a gente distribui a intensidade desse padrão de espectro, certo? Vocês veem, então, que aqui a diferença deste padrão desse feixe gaussiano aqui, desse perfil de intensidade, pessoal, vocês conseguem observar aqui regiões, né, menores, porém muito brilhantes. Vejam que a escala de cores aqui. Azul, preto é baixa intensidade. Vermelho, muito escuro aqui, né? Amarelo, laranja, vermelho, são as maiores intensidades. Então, você, nessa imagem, consegue regiões em que, embora sejam pequenas, elas têm uma intensidade muito alta. Isso é muito fácil de ser explicado, né? Quando ele passa, então, pelo difusor, ele consegue concentrar, devido a essas interferências construtivas e destrutivas, né? Ele consegue concentrar aí os fótons em pequenas áreas. Aqui não, imagina então, vamos dar um exemplo simples. Você tem 1 milhão de fótons. Então, 1 milhão de fótons, ele está distribuído em toda essa área aqui. Nesta imagem, né? Esse 1 milhão de fótons, ele está distribuído nesta área, só que concentrada em pequenas regiões aqui. Ou seja, eu tenho mais fótons concentrados em regiões pequenas. Isso aumenta a intensidade com que eu estou excitando o meu laser aleatório e, com isso, eu obtenho uma melhor resposta desse meu sistema. Então, nessa função de probabilidade aqui, de densidade de probabilidade, eu consigo observar que para esse difusor com grau de difusão baixo, eu consigo obter valores de intensidade muito alto. Quando eu trabalho com difusores de menor grau de difusão, eu consigo cada vez menores intensidades dentro dessas regiões para poder excitar o meu sistema. Então, essa que eu tenho maiores intensidades é a ideal para excitar o meu sistema random laser. E outro tipo de desordem que a gente também atribui a essa melhora, pessoal, é que quando você excita com um feixe convencional, né, nesse feixe gaussiano, os fótons, né, eles têm uma distribuição de vetores de onda que ele está direcionada, né, ao longo da direção de propagação. Então, se o feixe está se propagando para aqui, todos os fótons estão viajando nessa direção. Com o difusor, você desordena essa direção dos fótons com que eles estão viajando. E assim, então, a gente acredita que essa distribuição desordenada desses vetores de onda, ele se acopla melhor a essas cavidades que são formadas dentro desse material, né, que ele está formado aí pelas partículas, nesse caso de sílica, certo? Isso faz, pessoal, com que os fótons que têm essa distribuição desordenada, eles fiquem um tempo maior dentro desse meu sistema e, com isso, então, eles passem mais vezes pelo meio de ganho e assim a amplificação seja maior, certo? Essa última partezinha que eu falei, pessoal, é o trabalho de Larissa, certo? Então, eu coloquei um bonequinho aqui, né? Os trabalhos que a Aline desenvolveu foram a primeira parte desse meu sistema, certo? E agora a Aline está passando o bastão aqui para a Larissa explicar para a gente, de fato, que uma dessas causas, que é a distribuição de vetores de onda, vai ser a melhora, então, para nesse sistema de otimização de laser aleatórios. Então, eu não vou entrar mais em detalhes, eu vou deixar para vocês assistirem a defesa de dissertação de Larissa, que deve acontecer mais ou menos em fevereiro, certo? Que ele vai estudar, então, como é que essa luz desordenada afeta a propagação dos fótons em meios espalhadores, certo?
Vou lá, então eu vou pular agora, pessoal, certo? Para a parte de ótica não linear, certo? Eu vou tentar acelerar um pouco mais aqui, vou pular algumas coisas, porque eu estou vendo que já estou em 40 minutos aqui, então eu vou tentar seguir aqui as coisas mais importantes da apresentação. Pessoal, se eu quero falar de ótica não linear, um dos parâmetros interessantes é a polarização óptica, pessoal. Essa polarização ela é definida como o momento de dipolo por unidade de volume, certo? Então, na ótica linear, que vocês conhecem muito bem, pessoal, uma ótica de baixas energias, certo? Ele é chamado de ótica linear porque a polarização depende linearmente do campo elétrico. A potência do campo elétrico é 1. Então, ele depende linearmente do campo elétrico, certo? Este parâmetro aqui ele é chamado de susceptibilidade. E essa susceptibilidade linear, pessoal, ele carrega informação do meu material, ele carrega informação de quanto é o índice de refração desse material, na parte real dessa susceptibilidade, e quanto é o coeficiente de absorção na parte imaginária, certo? Então, essa polarização é muito importante ser caracterizada, porque ele define características do material, aqui está as características do material na susceptibilidade, e as características do feixe que está excitando esse material, ou seja, do campo óptico aqui, certo? Por isso está o campo elétrico aqui. Então, a polarização é um parâmetro que me define a interação entre a luz e a matéria. As propriedades da luz está aqui, as propriedades da matéria está aqui, certo? Óptica linear, óptica convencional. Agora, se a gente começa a trabalhar, pessoal, com lasers muito intensos, como aqueles gerados por laser pulsados, por exemplo, que trabalha o pessoal do meu grupo de pesquisa, certo? Esta expressão, ela já não é totalmente válida, certo? Porque aparecem alguns fenômenos que não podem ser explicados por esta expressão aqui. Então, para isso, eu preciso fazer uma expansão dessa expressão em série de potências do campo elétrico. Então, fica desta forma aqui. A potência 1 do campo elétrico, a potência ao quadrado, ao cubo, e assim vai, certo? Você pode ir fazendo a expansão. Esse primeiro termo é a polarização linear, aquele que a gente viu aqui na frente. Esta seria a polarização de segunda ordem, que depende do quadrado do campo elétrico, a de terceira ordem, que depende do cubo do campo elétrico, certo? Então, eu tenho os valores aqui que eu vou deixar para vocês, né, se situarem dentro do que a gente está trabalhando. A gente sempre compara, né, todo o que a gente faz em óptica não linear com o campo atômico, né? Porque a gente falou, eu preciso um laser que tenha um campo alto. Um campo forte. Quanto forte é isso? Eu faço a comparação com o meu campo atômico, certo? E aí, então, pessoal, eu vou me focar na não linearidade de terceira ordem, certo? Que são os fenômenos que a gente estuda aqui nesse nosso grupo de pesquisa. Nessa não linearidade de terceira ordem, você pode rapidamente colocar o seu campo óptico, certo? Como uma função senoidal, no caso aqui o cosseno, né? Uma amplitude e aqui uma face, certo? Se eu conheço que minha polarização de terceira ordem ele tem essa expressão aqui, se eu vou substituir este termo aqui, aí eu tenho essa expressão aqui. Eu faço uma álgebra simples aqui, certo? O que me mostra essa polarização? Dois fenômenos muito importantes. O primeiro, vocês vejam que eu entrei com um feixe que oscilava na frequência ômega, e agora eu estou gerando um feixe que oscila na frequência 3 ômega. A esse fenômeno eu chamo de geração de terceiro harmônico, certo? Onde 3 feixes de frequência, 3 fótons de frequência ômega, eles são destruídos, certo? Para poder gerar, né, um fóton de frequência 3 ômega. E isso pode ser explicado como um fenômeno mecânico quântico, certo? Então, pessoal, aqui eu gero, né, entrando com luz de frequência ômega, eu gero um feixe com frequência 3 ômega. Geração de terceiro harmônico. Esse segundo termo, ele oscila na mesma frequência do feixe incidente. Então, ele não gera outra frequência, ele não gera outro tipo de cor de luz, certo? Ele gera um fenômeno em que o índice de refração dos materiais depende da intensidade, certo? Então, quando você trabalha na óptica linear, você caracteriza um índice de refração de seu material. Todo material tem um índice de refração, que basicamente ele descreve como que varia a velocidade de luz nesse material em relação à velocidade da luz no vácuo, certo?
Mas quando você trabalha com este termo de polarização de terceira ordem, surge, né, uma contribuição não linear, pessoal, que depende da intensidade. Ou seja, cada vez que você vai aumentando a intensidade desse seu feixe, você pode mudar o índice de refração do material. Certo? É isso que a gente vai explorar. Esse fenômeno de mudança do índice de refração, ele gera dois tipos de fenômenos, chamados de fenômenos não lineares: autofocalização e autodesfocalização, certo? Eliminem a palavra auto daqui da frente, pessoal. Vocês têm focalização e desfocalização. É algo que quem trabalha em ótica, ele deve conhecer muito bem. Na verdade, até quem não trabalha em ótica conhece muito bem, certo? Vocês já devem ter brincado, né? Eu faço sempre esse exemplo, de colocar uma lente, né, para focalizar a luz do sol no pontinho para queimar, sei lá, uma folha de papel, certo? Então, você está focalizando o seu feixe. Isso é o que acontece, pessoal, essa lupa, né, quando você trabalha com uma lente biconvexa, certo? Você entra com uma frente de onda plana, e quando essa frente de onda plana passa pela lente, então essa frente de onda se deforma, certo? Porque ele viaja mais lentamente quando ele passa por outro material que não seja o vácuo, nesse caso o vidro com que é feito a lente, né? Então vejam que esta parte do centro, ele passa por uma região maior de vidro, então ele fica um pouquinho para trás, enquanto os extremos ele passa por uma região menor do vidro, então ele vai um pouco mais para frente. E com isso eu tenho essa deformação, o que leva à focalização da luz, certo? Na lente bicôncava, acontece o contrário, porque o formato da lente é diferente. Então, ao invés de convergir, ele diverge. Certo? Como é que a gente leva isso para a ótica não linear? Né? Ao invés de trabalhar com uma lente, eu trabalho com um material não linear, que ele pode mudar esse índice de refração. Só que esse material, pessoal, ele não tem essa forma biconvexa ou bicôncava. Ele é plano aqui. Certo? Então, não tem isso de, ele vai passar por uma região menor do vidro ou maior do vidro. Não, aqui ele passa sempre por tudo por igual, certo? Tanto o centro como as bordas. Aqui o que influencia é o índice de refração. Porque no meio, quando você cita com um feixe gaussiano, que é esse daqui, vejam que no centro ele é mais intenso e nas bordas ele vai caindo. Ele vai caindo nas bordas, vai ficando intenso no centro. A intensidade que é maior aqui no centro, ele consegue excitar o índice de refração. Se aqui o índice de refração é positivo, então, lembrem aqui, ó, índice de refração linear, mais a contribuição não linear. Se isto é positivo, então todo este valor aqui será maior, certo? Quer dizer que o índice de refração aqui no centro é maior que nas bordas, porque aqui a intensidade é baixa. Então, acontece o mesmo fenômeno que acontecia na lente biconvexa, certo? E aqui, como o índice de refração é negativo, então aqui no centro será um índice de refração menor que nas bordas. Então ele diverge, certo? Por que é colocado esse prefixo alto aqui, né? Ele é colocado porque, na verdade, essa variação do índice de refração, ela é feita pelo mesmo laser, certo? Então ele mesmo excita sua focalização ou sua desfocalização. Por isso essa palavra alto na frente, certo? Aí existe uma técnica chamada de varredura C, pessoal, o Z-scan, certo, em inglês, em que, utilizando aqui, fazendo uma varredura da amostra ao longo do eixo de propagação, então, vem um feixe, passa por uma lente, focaliza e depois diverge. Quando eu mudo essa posição da minha amostra, devido a essas mudanças na focalização ou desfocalização, ele apresenta uma curva deste tipo aqui, que eu não vou explicar em detalhe, porque meu tempo já está terminado. Certo? Quando o índice de refração não linear, então, ele é positivo, ele tem essa curva, ó, primeiro um vale, depois um pico. Se ele é negativo, ele primeiro apresenta um pico e depois um vale, certo? E aí, então, isso é o esquema que a gente utiliza para a técnica de C-scan. É um esquema de laboratório, laser, sistema de filtro espacial, focaliza na amostra que se movimenta e detetores aqui em campo distante, certo? Bom, o que você observa, então? Essa técnica, pessoal, de C-scan, ele tem em torno de 9.000 citações, desde que foi publicado o artigo, certo? Ele é um artigo, então, extremamente utilizado, certo? E que a ideia, então, é que quando você coloca esse laser aqui nessa lente, né, e faz a varredura da amostra, quando você tem uma intensidade muito baixa, pessoal,
veja que seu feixe, aqui no final, se você, no lugar de um detetor, coloca uma câmara, como este caso, o seu feixe basicamente não muda. Ele é o mesmo quando você vai fazendo a varredura da amostra. Mas quando você tem uma intensidade alta, você, à medida que vai fazendo a varredura, você vai variando aí a intensidade e o tamanho do seu feixe, certo? Se você analisa, então, colocando uma fenda aqui, você só quer analisar a parte do centro desse feixe e coloca um detetor, isso é chamado a técnica de C-scan. Se você analisa com a câmera e analisa todo o perfil do feixe para medir quanto é o tamanho do feixe, se ele está maior ou menor, essa técnica é chamada de D4 sigma, certo? As curvas estão aqui, ó. C-scan, pico, vale, D4 sigma, tá as curvas aqui. Ou é o mesmo material, as mesmas condições, só estão para a técnica de C-scan e de D4 sigma. O perfil aqui, vocês veem que ele está invertido, porque enquanto ele sonda a intensidade, esse daqui sonda o tamanho do feixe, que é o contrário da intensidade, né? Quando o tamanho fica menor, a intensidade aumenta. Quando o tamanho do feixe fica maior, a intensidade diminui. Por isso que você vê o perfil invertido aqui, certo? Ok. Qual é o problema dessa técnica muito bem citada, pessoal? Que quando você trabalha com partículas espalhadoras, como é o caso da sílica, vocês viram que ele é um bom material espalhador, por isso que a gente usou para random laser, certo? Quando você quer medir a não linearidade desses materiais, aí o problema é mais embaixo. Vejam que quando eu vou começar, eu utilizo aqui, né, minha técnica de C-scan para baixas concentrações, aí a curva fica legal. Um vale, um pico. Aumento a concentração, vale, pico. Aumento a concentração, vale, pico, mas a curva já começa a ficar ruidosa. Se eu aumento mais minha concentração, aí já era, pessoal. Eu não consigo saber o que vale o pico para caracterizar a minha curva aqui, certo? Então, C-scan, ele não é bom, é uma das limitações que tem essa técnica para materiais espalhadores. O ruído é muito grande, certo? Aí, então, a gente desenvolveu algumas variações dessa técnica, certo? Por exemplo, a gente pode utilizar a luz que é espalhada para fazer uma imagem nessa câmara da luz que está sendo espalhada e, com isso, medir o índice de refração. Só que se eu preciso sondar tudo que o feixe está se propagando, minha cubeta precisa ser uma cubeta grande, certo? Ela precisa ser uma cubeta grande e eu não sempre tenho esse material disponível, certo? Fora que a ótica aqui é um pouco mais complexa, certo? Existem outras metodologias que é chamado, por exemplo, aqui, essa técnica de spectral reshaping, né? Que nesse caso, pessoal, ele tem um sistema experimental muito complexo, mas é uma técnica muito sensível, certo? Foi feita uma melhora para essa técnica recentemente, publicada em 2021, né? Que ainda consegue melhorar essa resolução aqui, porém, continua sendo uma técnica um pouco mais complexa, certo? E o que a gente fez no seu grupo de pesquisa, que foi o trabalho de Mariana, né, que defendeu já, e Cícera teve colaboração aqui, né, um trabalho que já está pronto para ser submetido, certo? Em que a gente analisa a gente desenvolve uma técnica que é chamada de em português, IC-scan, ou escaneamento, ou a varredura da correlação de intensidade, certo? Eu vou fazer as mesmas análises que eu fazia para o meu caso de random laser. Eu tenho um sistema laser, então, aqui é a minha lente que vai focalizar na minha amostra, mostra aqui no carrinho. Aqui eu tenho um difusor, pessoal, em que a técnica de C-scan, basicamente eu tiro esse difusor e eu coloco uma fenda para analisar só a parte central do feixe. Se eu coloco o meu difusor, eu gero o padrão de especo e esse padrão é que eu vou analisar na minha câmera, certo? Aí eu posso fazer medidas como autocorrelação e correlação cruzada, onde estão aqui essas funções, que basicamente as funções de correlação são comparações de imagens, pessoal, certo? Então, a cada passo da varredura dessa amostra, eu pego em torno de 50 padrões de especo. E eu vou fazer comparações, né, entre as 50 imagens, para o caso da função de autocorrelação, ou para o caso da correlação cruzada, eu faço comparações de imagens que foram coletadas em altas intensidades em comparação a imagens que foram coletadas em baixas intensidades, certo? Então, o primeiro que a gente faz é corroborar se nossa técnica
ela consegue, certo, fazer as mesmas medidas que a técnica de varredura C faz, certo? Então, eu vou utilizar um material que ele não espalha, para dizer que a técnica de C-scan é boa aí, e minha técnica também, certo? Então, eu utilizei, pessoal, no caso Mariana, né, basicamente, o trabalho tudo foi feito por Mariana, em colaboração com Cícera, certo? Elas fizeram análises para o etanol puro, álcool. Ela não espalha, não, pessoal, certo? Vocês veem a curva de C-scan bonitinha aqui, os ajustes teóricos bonitinhos aqui, para diferentes intensidades. Pronto, validado a técnica de C-scan, ok, meu sistema experimental está funcionando bem. Agora eu vou colocar o difusor no meio, certo? Para analisar o que a gente está chamando de técnica de C-scan, certo? Quando a gente analisa para o etanol, olha as curvas aqui. Está aqui, os circulinhos, triângulos e quadrados são o resultado experimental. Aí o que a gente faz, pessoal? A gente, quando ajusta essas curvas de C-scan, a gente mede, calcula, na verdade, um índice de refração não linear. Eu coloco este mesmo índice de refração não linear que eu obtive através da técnica de C-scan e eu coloco no meu programa, na simulação que a gente desenvolveu para o caso da técnica de C-scan. Quando eu faço isso, essas curvas vermelhas que eu observo aqui. Reparem, isto daqui é um fit, um ajuste, né? Isto daqui não é um ajuste. Isto daqui é uma simulação através dos parâmetros que a gente obteve com uma técnica que está bem consolidada, certo? E a gente vê que existe uma relação entre as variações pico-vale muito boas para esse nosso sistema, certo? Aí a gente vai, pessoal, né? E a gente caracteriza não apenas o etanol. A gente utiliza essa técnica para medir outros materiais. Aí eles fizeram metanol, fizeram acetona, CC2, água, certo? E caracterizaram eles, e eu coloquei simplesmente aqui uma, no caso do metanol, em que com a nossa técnica, a técnica de C-scan, a gente encontra este parâmetro para o índice de refração não linear, e pelas curvas de C-scan e de 4 sigma encontra um valor que é muito próximo, certo? Então, nossa técnica serve, está funcionando muito bem para esses materiais, certo? Agora, o ideal seria colocar nos materiais em que a técnica de C-scan não consegue fazer as medidas. E aí a gente utilizou as nossas partículas de sílica, certo? Estão aqui as partículas, certo? E aí a gente coloca as curvas, né? Para o caso de C-scan, a gente colocou uma concentração baixa de sílica. Ela não é baixa, na verdade, ela é moderada de sílica. C-scan de 4 sigma funciona ok. Se eu aumento mais minha concentração, aqui, ó, passei desta concentração agora para esta concentração, certo? Quando eu aumento mais minha concentração, as curvas já começam a ficar um pouco mais ruidosas, pessoal. Mas o que acontece com a... veja, quando eu analiso, então, como é que é a minha variação de fase não linear, que é basicamente a medida do índice de refração não linear para esses materiais, estes triângulos azuis é a medida do etanol puro, certo? A sílica, pessoal, ele não tem uma não linearidade. Aqui ele só está entrando para estragar o feixe. Ele está entrando só para espalhar luz, certo? Então, quando eu concentro meu material, vejam que em baixas concentrações eu tenho os mesmos valores que eu tinha para o etanol puro. Beleza, está funcionando ok. Mas quando eu concentro muito mais, o ruído atrapalha tudo, atrapalha a intensidade do feixe, a variação entre as curvas, que este valor aqui sai bem abaixo do que ele deveria ser. Porque ele deveria ser basicamente a medida do etanol puro, certo? Então, o que a gente faz, diz é que este sistema aqui, para baixas concentrações, C-scan ainda serve. Mas quando você está com altas concentrações, aí já não dá para confiar nele, certo? Quando a gente faz nossas medidas aqui com a técnica de C-scan, que foi desenvolvida aqui em nosso programa, certo? O que a gente observa, pessoal, são curvas que eles têm uma melhor relação sinal-ruído que o que a técnica de C-scan apresenta, certo? Quando a gente faz o estudo de autocorrelação, acontecem coisas similares ao que acontecia em C-scan e D4 sigma. Etanol puro igual a concentração baixa, mas quando eu aumento minha concentração, o valor cai. Mas quando eu faço uma medida de correlação cruzada, onde eu comparo medidas em alta intensidade com medidas em baixa intensidade, vejam que etanol está aqui. Sílica com baixa concentração está aqui também.
Mas, até uma intensidade de 15 kW por centímetro quadrado, a curva de correlação cruzada é exatamente a mesma. Na verdade, não é exatamente a mesma, é muito similar, certo? Às curvas de etanol e às curvas de baixa concentração de sílica, como deveria de ser, certo? Deveriam ser os mesmos valores. Então, até intensidades de 15 kW por centímetro quadrado, eu consegui, com essa medida de correlação cruzada, limpar tudo que é espalhamento. E por que isso acontece? Né? Porque como você está comparando duas imagens que estão no regime de alta intensidade e baixa intensidade, no regime de baixa intensidade, você só tem espalhamento das partículas. Mas em alta intensidade, você tem espalhamento das partículas, mais as deformações devido à não linearidade. Quando você compara essas duas imagens através das funções de correlação, você consegue se livrar da parte do espalhamento linear e fica apenas com as deformações da frente de onda devido à não linearidade da amostra. E então a gente consegue obter um resultado que é o esperado. O que acontece para intensidades acima de 15 kW? Porque aqui a curva se desviou. Então, a gente fez um experimento simples de espalhamento, de coletar simplesmente a luz que está espalhada, e a gente observa que até 15 kW por centímetro quadrado, a intensidade da luz que é espalhada por este material, ele tem um comportamento linear. A partir de 15 kW, né, o comportamento dessa luz espalhada é não linear. Ela se desvia desta função linear aqui. Então, vejam que nossa técnica, além de limpar, de conseguir limpar toda a influência do espalhamento linear, ela consegue dizer para você se na sua amostra você está tendo ou não um outro fenômeno que é chamado de espalhamento não linear, certo? Então, uma técnica que tem um potencial muito alto para caracterizar partículas espalhadoras no regime linear e no regime não linear. Só para finalizar, pessoal, essa é a medida de C-scan, quando agora eu trabalho com outro tipo de amostras, que são mais espalhadoras ainda, nanobastões de ouro em água. Né? Então, o mesmo pessoal que trabalha aqui com a parte óptica, o pessoal no laboratório aprende a fabricar essas partículas aqui, a fabricar e a caracterizar. Então, o pessoal fabricou os nanobastões de ouro, caracterizou eles, certo? E como eles são muito espalhadores, quando eles fizeram a medida de C-scan, o ruído nas curvas aqui, pessoal, é uma desgraça, certo? Além disso, esta intensidade que deveria aumentar com a concentração, daqui para aqui, opa, acho que essa figura está invertida aqui. Essa daqui está invertida com essa aqui, pessoal, desculpa. Ela daqui para aqui aumenta, só que esta figura aqui, onde tem muito mais ruído para todas, aí ela começa a decair. Então, o sistema é totalmente atrapalhado pelo ruído nas medidas de C-scan. Mas quando a gente caracteriza essas amostras pela nossa técnica, olha a beleza das curvas aqui, gente. Certo? É muito bonito enxergar para alguém que trabalha em ótica não linear, curvas tão limpas como essa, que nos dão, né, um potencial muito grande e uma sensibilidade muito alta para poder caracterizar a resposta não linear desses nossos materiais. Certo? Então, a gente mede aqui, vê que as medidas dos índices de refração com C-scan são muito diferentes dos valores que a gente considera válidos, né, e até por comparações na literatura, com os valores, né, que foram medidos pela técnica de C-scan que a gente desenvolveu aqui no nosso programa, certo? Essas de C-scan e autocorrelação são medidas afetadas pelo espalhamento linear e as de correlação cruzada são medidas livres de espalhamento linear, certo? Esse trabalho, Mariana não passou a questão para a Cícera, foi um trabalho em colaboração, na verdade, ambas andaram juntas aqui, né? E agora a Cícera, no trabalho que eles seguem em sequência a esse trabalho que eu acabei de apresentar, que foi o trabalho de Mariana, ela desta vez, né, ela está estudando como é que a propagação desses padrões de luz desordenada em meios autodesfocalizadores para desenvolver uma outra técnica que, na verdade, Cícera já está próxima a defender, então também vai ficar aí o convite para todos vocês assistirem à defesa de Cícera,
onde ela mostra, então, como é que elas podem, como é que ela, através dessa propagação de um padrão de espectro, consegue caracterizar também, a partir das funções de correlação, essas não linearidades das amostras, certo, pessoal? E Gleison está chegando aí, né? Gleison já vem aí correndo aí para alcançar, porque, infelizmente, ele chegou depois já de Cícero haver terminado muitas experiências, mas ele também trabalhará aí com as medidas, com as técnicas de ICSK. Certo, pessoal? Então, de forma geral, a gente tem desenvolvido no nosso programa, né, aí com os estudantes do programa de pós-graduação em Engenharia Física, alguns que já defenderam, outros que já estão com trabalhos aí para defender, né, técnicas novas em que elas podem ser aplicadas para a otimização de sistemas fotônicos, como o caso de random laser, como para o desenvolvimento de novas técnicas em ótica não linear, como é o caso da técnica de IC-Scan. Certo, pessoal? E eu deixo aqui o meu agradecimento, né, às colaborações que eu tenho no programa, em programas de fora, e às agências de fomento que financiam aí os projetos que a gente desenvolve. Pessoal, obrigado, Holanda, pelo convite aí, por ter me permitido mostrar aí os trabalhos que o meu grupo de pesquisa vem fazendo aí no programa. Fico aberto aqui para qualquer pergunta que tiver. Muito bem, Albert. Excelente colóquio. Pessoal, alguma pergunta? Comentários? Bem, temos muitos elogios. Albert, eu tenho uma pergunta, na verdade, duas perguntas, né? Opa. Em termos de... Eu vi que o ganho com a técnica, em termos de ruído, é impressionante. Realmente, isso vai agregar muito valor para qualquer tipo de medida, né, que se vá fazer nessa linha. Em termos de inovação tecnológica, né, o ruído sempre foi e sempre é um parâmetro crucial para quando você quer definir ou estudar alguma coisa com alguma técnica nova ou com uma técnica já consolidada. Sempre atrapalha muito, principalmente que na escala de, né, nanômetros ou menor, né, em termos de comprimento, sempre o ruído aumenta, e é muito sensível. O que você vê como progressão em termos de tecnologia para o uso dessa técnica? Pronto, é uma excelente pergunta, Holanda, né? Principalmente porque a gente está em um programa aqui de engenharia física em que mistura a ciência com tecnologia e inovação, né? E a ideia, Holanda, é que dos empecilhos para poder utilizar C-Scan com materiais biológicos é basicamente o espalhamento, certo? Então, materiais biológicos, eles são do tamanho da ordem de micrômetros a mais, certo? Então, pela natureza deles mesmo, eles têm um forte poder de espalhamento nas regiões da luz visível. Então, há muitos esforços para poder caracterizar a resposta óptica desses materiais. Eu vou colocar um exemplo bem simples aqui. Muitas das cirurgias oculares, certo, de retina, né, ou do fundo de olho aí, elas são feitas com lasers de alta potência, certo? E em que para poder ter uma alta precisão aonde que você vai fazer a cirurgia, ou uma cicatrização de algum determinado problema aí, ela precisa ser muito bem modelado qual é a posição exata onde você vai incidir o seu laser, certo? Mas dentro dessa região, né, você tem vários materiais biológicos grandes que eles espalham muita luz, certo? Como você está trabalhando com laser de alta potência, você não precisa, você é obrigado, desculpe, além de considerar o índice de refração linear do material, você precisa conhecer o índice de refração não linear do material, porque isso pode causar uma desviação no laser na hora de fazer uma cirurgia, certo? Então, como esses materiais eles não podem ser caracterizados muito bem por essas técnicas que a gente conhece atualmente, que eles têm um alto poder, vocês têm
um alto nível de ruído, então as variações são muito grandes, como eu acabei de mostrar aqui. Então, é necessário técnicas, certo? Que elas sejam desenvolvidas tanto em laboratório para caracterizar materiais biológicos e evitar esses problemas nas aplicações, como para, ao mesmo tempo, eles serem aplicados diretamente em algum dispositivo de sensoramento, né, de materiais biológicos que possa ser feito em vivo mesmo, certo? Então, essa técnica, ela serve, né, e já existem alguns dispositivos que utilizam, né, o aparato experimental da técnica de C-Scan, e repare que nossa técnica de IC-Scan, ela é muito similar à técnica de C-Scan. Ela basicamente adiciona um difusor na frente. Então, tecnologia que já existe como dispositivos, elas podem ser alteradas simplesmente para poder adicionar a forma que a gente vem trabalhando e, com isso, abrir uma gama de estudos e aplicações aí para materiais biológicos. Muito bem, muito bem. A segunda é o seguinte, esses espectros Raman que você fez com um Raman convencional, não é isso? Isso, Raman só convencional. Comparou. Isso. Para concluir o seguinte, vocês têm alguma, né? E aí eu já puxo para minha sardinha, já fizeram alguma medida com alguma nanopartícula com material magnético? Ainda não, Holanda. Sabe-se, magnético fotoluminescente, alguma coisa assim? Sabe sim que da literatura, de trabalhos na literatura, acho que eles têm uma resposta não linear muito alta, certo? Mas, como a gente nunca foi aí para a parte de preparação desse tipo de materiais, então, a gente se focou na parte de materiais elétricos e nanopartículas metálicas. Agora, isso certamente serve de incentivo aí para fazer colaborações aí, já que você conhece muito bem essa área. A técnica, ela tá montada agora, tá no sistema óptico montado aí, então certamente a gente pode fazer esses estudos e ver o que mais tem a contribuir aí as nanopartículas magnéticas para o sistema, né? E a boa notícia é que eu tenho as nanopartículas. Opa! Eu acho que pelo seu, né, seminário, pelo seu colóquio e pela conversa que eu tive com seu aluno, né, que está fazendo a disciplina comigo, e pelo que eu entendi do modelo, né, e da forma como é feita a estatística, e agora pelo colóquio que você deu aí, muito bem, acho que temos aí alguma coisa relevante a acrescentar. Olha aí, Gleison, tá? Já tem aí uma colaboração aí com o professor Holanda também, então vamos terminar essa disciplina logo para correr no laboratório. Pessoal, mais alguma pergunta? Comentários? Quero fazer uma perguntinha rápida aqui, Holanda. Albert, aqueles primeiros resultados, eu acho que é da Mariana, em que ela usa o campo de espectros, né, para excitar o laser, o random laser, não é isso? Aline. Ok. E aí vocês veem que tem quanto menor a granulação, mais o sistema fica eficiente, né? Com meio grau lá vocês veem, então, o máximo da... Mas, pronto, passou. Ups. Pronto, aí estão as curvas. E aí, Albert, isso eu suponho que é para uma dada, porque você tem os meus espalhadores lá dentro, né? No seu corante com os meus espalhadores. Mas isso é para um dado diâmetro médio lá dos seus meios espalhadores, não é isso? Correto. Pronto, aí existe, então, por um lado, você tem o diâmetro dos meus espalhadores, que fixo ganhou quem tiver a maior focalização, mas será que tem... Vocês, resumo, fazer uma pergunta objetiva. Vocês variaram o tamanho dos meus espalhadores? Não, a gente não variou, mas a gente tem pensado isso a partir desse resultado, Soria, e do trabalho que Larissa vem realizando. Porque, além de variar, obviamente, o tamanho, ele precisa modificação de toda a parte da síntese, né? Então, a gente foi a parte mais fácil, a parte que mantemos fixo a parte da síntese, obtemos as mesmas partículas, né? Mas a gente muda a parte sistemática do sistema óptico,
certo? E aí, o que Larissa aqui, eu vou adiantar apenas algumas coisas, o que Larissa começou a medir era variações em função de concentração, porque, obviamente, tem que ter condições específicas para o difusor fazer diferença ou não, certo? Então, o que ela conseguiu fazer nas medidas dos experimentos de retroespalhamento coerente é que ela viu que existe uma faixa de concentrações adequadas em que o difusor faz muita diferença para o acoplamento com as cavidades que se formam devido à densidade dessas partículas, mas quando você chega a concentrações muito altas, o difusor não faz diferença. Por quê? Porque as cavidades já estão formadas plenamente pelo posicionamento e densidade das partículas. Quando a concentração é baixa, aí o difusor ajuda no caçamento das vetores de onda com as cavidades formadas pelas partículas. Quando a concentração é alta, não faz muita diferença, não. Então, esse trabalho que Larissa está desenvolvendo, ela está colocando aí fundamentos, né, e restrições para as aplicações desse tipo de técnica. E o bom, né, o que a gente ficou também satisfeito, é que ela consegue otimizar melhor quando a concentração é baixa. Algo que é bom, porque se tivesse conseguido melhorar quando a concentração é alta, aí é um pouco mais complexo. Então, quando a concentração é baixa, que o sistema é menos eficiente, é que o difusor faz uma muito boa diferença. Obviamente, outro passo aí é fazer variações do sistema mesmo das partículas, em tamanhos, em poder de espalhamento, mesmo na seção de choque de espalhamento e tudo isso. Maravilha. Mais alguma pergunta? Se não temos, vamos agradecer novamente aí o professor Albert. Muito obrigado, pessoal. Espero que a gente se vê muito mais aí no laboratório aí com colaborações, né? É bom que além da colaboração de professores, tem a colaboração de estudantes também. Aí a gente sempre tenta motivar eles a fazer coisas em conjunto, que aí é um ganha-ganha, né? Um aprende para todo mundo. Né? Exatamente. Então, pessoal, até segunda-feira. Tchau. Obrigado, Holanda. Tchau. Até mais. Tchau. Até, tchau.